Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta tarde de domingo para mais um vídeo do canal Espírita e eu espero que você esteja aí preparado, com papel e caneta para anotar os textos que vamos trazer e cheio de alegria, porque quando nós falamos da palavra, nós falamos do amor de Jesus, Deus o Pai e do Espírito Santo por nós, amém? Para você que está passando aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo e que você ao final deste vídeo, se você sentir no seu coração, vá lá e se inscreva e compartilhe as boas novas que estão em Jesus. A palavra de Jesus, a palavra de Mateus Apocalipse, que é onde encontramos a vida que precisamos ter. Amém? Bom, gente, hoje eu quero trazer uma palavra aqui muito importante, porque muitas pessoas acreditam que a vida com Jesus vai levar embora todo o sofrimento, vai levar embora toda a dor e que tudo fica perfeito, como nós vemos nas propagandas desses grandes ministérios. Eu fui para tal ministério e minha vida ficou um mar de rosas, eu fiquei assim, uma outra pessoa, tudo tá bem, tudo tá lindo. E nós sabemos que não é assim. Por que eu digo que não é assim? Jesus foi bem claro em dizer que por amor a Ele, aqueles que o seguissem, vivessem Ele, seriam perseguidos, atribulados e afligidos. Tanto que eu tenho o hábito de dizer que a palavra diz assim, olha, somos perseguidos, mas não abandonados. E as pessoas não entendem por que não somos abandonados, somos perseguidos. Porque nós temos um Deus, um Pai. Nós não somos órfãos de Pai, nós temos um Pai que deu o nosso Senhor Jesus, o seu único Filho, por amor a nós e não por amor a Israel. Que a gente para pensar lá o Deus do Velho Testamento, somos Israel, enquanto isso, quando nós vamos para o verdadeiro Deus, né? Como diz a palavra que o verdadeiro Deus só foi apresentado pelo Filho que está sentado à destra, diz a palavra em João 3,16 que Deus amou o mundo e não apenas Israel. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas, em Atos, no capítulo 9, quando nós começamos a ler sobre a questão da conversão de Saulo, da cegueira de Saulo, hoje o Espírito Santo me deu a palavra que trouxe todo o entendimento que eu preciso falar aqui para vocês sobre essa questão, porque nós que tomamos posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, nós passamos por sofrimentos diariamente, mas é como eu digo, a vida é dia após dia. O sofrimento de hoje, eu sou assim pelo menos, e eu acredito que eu estou corretíssimo em dizer que Deus ele tem me feito isso, aprender. O que ficou para trás, e a própria palavra diz assim, olha, aquele que quer pôr a mão no arado, aquele que quer servir a Jesus, ele não pode olhar para trás, ele não pode olhar para aquilo que passou. Então, dia após dia, temos novas experiências, novas tristezas, novas alegrias, novas perseguições, novos livramentos. É dia após dia. Mas, e aí a gente começa a entender que a vida, ela é sofrida, ela não é como o pessoal prega por aí nesses ministérios. Olha, eu fui para tal ministério e minha vida ficou linda, ficou um paraíso, eu mudei, eu não sou mais o mesmo. Não, para, porque as coisas não são tão simples assim. E aí o Espírito Santo me deu esse entendimento da palavra que está aqui em Atos. Anota aí Atos capítulo 9, eu vou ler. Do versículo 13 até o 16. E depois eu vou ler o 22 até o 25. Amém? Atos 9, do 13 até o 16. E depois do 22 até o 25. Mas eu não vou ler até o 25, eu vou ler até onde o Espírito Santo pedir. Tá bom? Então vamos lá? Aqui é Ananias, né? Ananias, Jesus falou para Ananias, né? Para ele ir até Saulo. Então aqui diz assim. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, sobre Saulo. Quanto mal tem feito nos teus santos em Jerusalém? Pausa aí. Quando falamos em santos em Jerusalém, muitos já misturam essa questão de santos em Jerusalém como se Jerusalém fosse a terra santa, tá? Não, havia uma perseguição dos judeus aos cristãos ali em Jerusalém. Porque não sei se vocês sabem, os judeus até hoje são o povo que não acreditam que Jesus é o nosso Salvador. Então fique muito bem claro isso. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá,
Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha só. Naquele momento, Ananias está sendo instruído por Jesus para ir lá e falar para Saulo o seguinte: olha, Jesus pediu para eu vir aqui. E aí, Saulo volta a enxergar. Mas ele deixou bem claro aqui para Saulo o quê? Eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus precisou chegar ao extremo com Paulo, ou antigamente Saulo, e ele consegue transmitir a nós hoje através da palavra. Por isso Jesus fala: se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e nos libertará. Por quê? Se você permanece na palavra, quem que você conhece? Jesus. E Jesus é a verdade que liberta. É Jesus Cristo. Não é o seu pastor, não é o teu ministério, não é aquele pregador, não é o teólogo. Piorou o teólogo, porque o teólogo distorce tudo. Enfim, Jesus. E o próprio Jesus deixa bem claro aqui que o quanto é preciso sofrer pelo nome dele. E é verdade, nós sofremos quanto para viver uma vida com Jesus. E eu tenho o hábito de dizer para vocês aqui mesmo, quando eu tomei posse da palavra que diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não deixei de ser falho e pecador. Porque todos os dias eu falho de alguma maneira, em pensamentos, palavras e atitudes. Mas eu tenho algo com Jesus assim que me faz crescer dia após dia. Porque se a vida é como um vapor que se dissipa, enquanto ela não se dissipar, eu tenho que tentar ser melhor, eu tenho que aprender para ser melhor, eu tenho que permanecer na palavra e eu tenho que sofrer. Porque é o sofrimento que nos fará chegar até o momento onde a salvação virá. E não adianta você que está aí de outro ministério aí, se pastor ou sei lá, falar assim: mas se você está entrando em heresia, porque as pessoas vão lá no meu ministério e todas estão radiantes, todas estão bem. Mentira! Todos nós temos problemas algum dia. Tribulações, aflições. Não adianta dizer que eu fui para tal ministério, para tal mundo, e a vida virou um paraíso e eu não tenho problema. Mentira! Jesus deixou claro que é preciso sofrer pelo nome dele. E o sofrimento nos vem todos os dias. Todos os dias. E mais para frente, no 22, diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E como Saulo se fortalecia? No sofrimento que ele começara a viver naquele momento. Porque depois que ele passou a deixar de perseguir os que estavam junto a Jesus Cristo, os cristãos verdadeiros, aqueles que se converteram, ele também começou a ser perseguido, ele também começou a ser ameaçado. Então o sofrimento veio à tona sobre a vida dele. E ele começou a entender aquilo que ele fazia contra os que viviam Jesus. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Olha só, olha o que eu estou falando. Jesus diz que iria dizer a ele o quanto era necessário sofrer em nome dele. E naquele momento Saulo começou a viver o sofrimento de ser perseguido, viver escondido, até o momento que ele foi preso. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Até aqui. Então olha para você ver como o Espírito Santo foi gracioso para comigo para entender essa questão do sofrimento, tribulações, aflições e perseguições. A vida não é como a gente vê em propagandas aí de ministérios na TV, que diz assim: depois que eu fui para lá, eu me tornei uma nova pessoa, eu não sofro mais. Mentira. É necessário sofrer para tomar uma vida com Jesus. Se você não vive mais você e vive Cristo, o sofrimento é constante.
Tanto que eu tenho essa certeza tão grande que eu não vivo amaldiçoando ou dizendo que Deus deixou de me amar ou Deus não fez isso ou aquilo, porque eu sei o quanto Jesus me ama quando eu tenho respostas ao chegar ao final do dia em casa vivo, alimentado, com um lugar para recostar a minha cabeça, porque eu fico triste apenas que a palavra diz que o Filho do Rei, que Jesus Cristo, não tinha nem lugar para recostar a cabeça, ele não tinha um lar fixo, e ele nos dá isso. Alimento, um lugar para dormirmos, um lugar para descansarmos. Hoje mesmo foi um dia de descanso incrível aqui entre eu e minha esposa. Só que as perseguições e o sofrimento, eles vêm todos os dias, de alguma forma. Da meia-noite que inicia o dia até as 11h59, quando termina o dia, às 23h59, é um dia de 24 horas que você vai passar por várias situações durante o dia. Alegria, tristeza, alegria, tristeza, perseguição, tristeza, aflição, alegria. E assim o dia vai ficando. E existem dias que você vem para casa totalmente entristecido de tantas coisas ruins que aconteceram, mas eu tenho o hábito de todos os dias permanecer calmo e agradecer a Deus. Por quê? Porque se o dia foi turbulento, amanhã é um novo dia que pertence a Ele. E que se o dia começar mal, não é culpa dele. Pode ser culpa minha, pode ser culpa do motorista ao lado, pode ser culpa do cliente, pode ser culpa de qualquer pessoa, porque o diabo usa vidas contra nós. Mas eu não preciso estar enfiado dentro de um ministério, de um templo, de uma igreja, para dizer que eu sou feliz, sendo que eu sou feliz estando fora, mesmo sofrendo, sendo atribulado e perseguido. Mesmo não tendo tantos bens materiais, mesmo não tendo prosperidade, mesmo não tendo isso e aquilo, isso não importa. Lembra que eu preguei semana passada? Nós não devemos nos preocupar com as coisas dessa terra, mas sim com aquilo que é do céu. Porque é do céu que vem o nosso socorro a todo tempo. É do céu que vem tudo o que precisamos, não dessa terra. Então aqui nesta palavra que o Espírito Santo teve a graça de me revelar, foi para que vocês entendam que o sofrimento ele vai existir a todo tempo. Não é porque você conheceu Jesus, que aqueles homens estão pregando que existe uma alegria, que você não vai sofrer mais. Vai sofrer sim, coloca isso na sua mente. Você vai sofrer todos os dias alguma coisa. Você vai ter tristeza todos os dias. Você vai ser atribulado, você vai ser afligido, perseguido todos os dias até o final. Todos os dias. Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para você. Mas, se você tomar a postura de crer e ter fé e de se alegrar na palavra de Jesus Cristo, que está de Mateus Apocalipse, e se você entender o que Jesus disse durante todo o tempo na palavra, e que os discípulos também pregaram após Jesus, você vai entender que o que eu estou dizendo aqui é a mais pura verdade, a maior alegria está nele. A nossa alegria não está nessa terra, porque nessa terra é só tormento, só problema. É igual quando eu digo que o dinheiro, muitos dizem que a prosperidade, o dinheiro é de Deus. Não é! Porque o dinheiro mata, o dinheiro corrompe, o dinheiro leva as pessoas a uma loucura. Então como que alguém pode dizer que o dinheiro é de Deus, que a prosperidade é de Deus, a prosperidade é do inimigo? E eu posso dizer isso com toda certeza, porque quando eu estava vendo lá nos terreiros de Umbanda, os Exus e Pombagira ficavam rindo das pessoas, porque eles falavam assim, a gente deu e tirou. E eu tenho o hábito de dizer para vocês assim, ó, que o único que dá e tira é o diabo. Agora o que Deus te dá é eterno. Vida. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então que você conheça a verdade que está em Jesus Cristo através da palavra. Então Atos capítulo 9, 13 a 16 e do 22 ao 25. Amém? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido essa palavra. Humildemente eu peço perdão a vocês se em determinado momento eu elevo a minha voz para falar alguma coisa, porque a minha alegria é tão grande em Jesus Cristo que eu tenho que falar dessa forma, para que vocês entendam, para que muitos entendam os motivos pela qual passamos situações ruins durante todos os dias. É necessário sofrer em nome dele. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Que tenham um começo de semana maravilhoso e que até o próximo vídeo, não sei quando será,
mas que vocês fiquem focados naquilo. Aí você, por que é? Para você que está passando pela primeira vez, por que eu falo assim, ó, pega o papel, a caneta, anota o texto, vai para o seu lugar secreto e ora. Porque Jesus foi bem claro e diz assim, ó, o Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e falar, lembrar de todas as coisas. Então, tipo assim, tudo o que você pedir ao Espírito Santo para ser revelado, ele vai trazer para você. Creia, não é o seu pastor, esse cara aí que é humano como você, como eu, que vai trazer revelação de nada. É o Espírito Santo que vai te ensinar. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Ótima semana a todos e valeu. Até mais. Tchau, tchau.